Vamos então dar início à presente audição sem mais delongas. Começo em nome da Comissão Eventual para Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social, por cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da Saúde, Dra. Graça Freitas, agradecer a sua disponibilidade em participar na presente audição. A presente audição, portanto, diz respeito a um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, relativamente à cessação da vigência de um diploma respeitante à obrigatoriedade do uso de máscaras. Também cumprimentar os senhores deputados aqui presentes e aqueles que nos acompanham online. Uma nota muito breve para explicar como é que vai decorrer a presente audição. A entidade convidada dispõe de 8 minutos para uma intervenção inicial, segue-se uma ronda única por parte dos grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade política, com primazia pelo grupo parlamentar que apresentou o requerimento da presente audição. Cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos. No fim desta ronda, a entidade convidada dispõe de 12 minutos para uma intervenção final. Vamos então dar início. Senhora Presidente, gostava só de um esclarecimento, se me permite, por favor. Faça favor, Sra. Deputada. Sim, muito obrigada. Senhora Presidente, só gostava de saber quais são os que estão, o requerimento do PSD centrou-se no que se havia... Senhora Deputada, estamos a ouvir com falhas e não conseguimos ouvi-la bem. Pode repetir, faça favor? Eu gostaria de saber quais o grupo de peritos que estão presentes para esta audição. O requerimento do PSD versava sobre o grupo de peritos que dá apoio à DGS. E, nesse sentido, se nos permitisse saber antecipadamente quais são os peritos presentes. Muito bem. Obrigada, Sra. Deputada. Eu pedi então à Sra. Diretora-Geral de Saúde para prestar o esclarecimento solicitado pela Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, relativamente, portanto, aos membros que integram este grupo de trabalho e que eventualmente vão estar presentes nesta audição. Doutora Graça Freitas, pode então responder, faça favor. Eu começo por cumprimentar a Sra. Presidente, as Sras. Deputadas, os Srs. Deputados, muito bom dia. Começo também por dizer que não estou sozinha, estou acompanhada por 2 diretores de serviços da Direção-Geral da Saúde, o professor Walter Fonseca, que é diretor do Departamento da Qualidade em Saúde, e o Dr. Pinto Leite, que é o diretor da Direção de Informação e Análise. E estou a fazer esta apresentação já para poder responder à pergunta. Portanto, no início, em janeiro ainda, no final de janeiro, princípio de fevereiro, a DGS constituiu uma pool de peritos de variadíssimas áreas, e são dezenas, que são consultados conforme os temas. E são consultados, sobretudo, por estas 2 direções de serviço. Depois consultamos também, dependendo dos temas, os nossos parceiros, ou seja, consultamos muitas vezes o INSA, consultamos muitas vezes o Infarmed, consultamos muitas vezes a SPMS, portanto, dependendo do tema, recorremos a peritos de outras instituições do Ministério da Saúde. Depois temos ainda um outro grupo de peritos a que recorremos, e foi muito importante neste das máscaras ao longo do tempo, que são os programas prioritários da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente através dos seus diretores e concretamente na questão das medidas não farmacológicas e ainda mais concretamente na questão das máscaras, costumamos consultar sempre o professor Artur Paiva, que é o diretor do PPCIRA, do Programa de Prevenção e Controle de Resistências Antimicrobianas e de Infecções. E, portanto, este é a pool de pessoas que habitualmente nós consultamos, sem prejuízo de que em determinadas matérias, quer a nível nacional, quer a nível internacional, não contactemos outros peritos. Portanto, nós temos redes próprias de comunicação a nível da Europa e a nível do Centro Europeu de Doenças Transmissíveis, o ECDC, e, portanto, temos estas ligações e facilmente também, se precisarmos,
de um parecer especializado de um outro perito, de um outro país, nós recorremos. Portanto, dependendo do tema, temos aqui várias, enfim, entidades que nos vão prestando consultoria, pareceres, opiniões, estudos, o que nós precisarmos. Obrigada. Obrigada, doutora Graça Freitas, pelo esclarecimento. Eu presumo que o esclarecimento tenha sido dado. Vamos então dar... Presidente, deixa-me só, por favor, dar aqui uma nota. Faça favor, senhora deputada. Muito obrigada. Sr. Presidente, como o PSD é o autor do requerimento, pronto, naturalmente eu agradeço muito os esclarecimentos da senhora Diretora-Geral, doutora Graça Freitas, e também quero agradecer portanto, os peritos e as pessoas que estão presentes, mas o objetivo do requerimento do PSD era consultar sempre os peritos que têm sido consultados no âmbito da pandemia e que fazem as reuniões da Infarmed. Daí a minha pergunta, talvez seja seguramente culpa nossa que não foi explícito no nosso requerimento, mas esse era o nosso objetivo, mas pronto, fica aqui só essa nota. Mas teremos todo o gosto em ouvir quem a senhora doutora Graça Freitas entendeu que devesse então falar connosco sobre esta matéria. Eu gostaria só também de perguntar à senhora Presidente se cada um dos presentes, uma vez que estão mais do que um presente, que falará 8 minutos cada um ou é 8 minutos no total? Muito obrigada, senhora deputada. Portanto, prestar o esclarecimento no sentido de que a entidade convidada dispõe no total de 8 minutos para a sua intervenção inicial. Portanto, daria então a palavra à doutora Graça Freitas para uma intervenção inicial de 8 minutos. Faça favor, doutora. Presidente, de facto a convocatória foi assim feita e é nesse sentido que, respeitando a forma como foi feita, que aqui estamos com todo, enfim, com todo o nosso dever cívico de responder à Assembleia da República. Portanto, eu vou começar por dizer aquilo que já tinha dito há bocadinho, que é o método com que nós acompanhamos esta questão das máscaras ou outras medidas não farmacológicas ou outras medidas em geral desde o início. Portanto, o grupo aqui interno da Direção-Geral da Saúde, neste caso concreto os 2 diretores de serviços que aqui estão e em particular o professor Walter Fonseca, que tem essa função, vai sempre acompanhando a literatura nacional e internacional na matéria. E à medida que vamos chegando, enfim, a pontos de charneira, quer na modificação da epidemiologia, quer na modificação do conhecimento, vão-se fazendo rondas com enfim, com estes especialistas que eu já vos disse, para fazer pequenos pontos da situação. E, portanto, isto é um método de trabalho habitual. Há um trabalho interno, como vos digo, em que acompanhamos sobretudo a evolução epidemiológica e a evolução científica, e em determinadas alturas fazemos rondas consultivas. E foi assim também, obviamente, agora para esta fase em que nos encontramos. Consultamos sempre, como já tinha dito há pouco, o diretor do programa PP-CIRA, e, obviamente, o diretor baseia-se não só no seu próprio conhecimento, como na sua vasta equipa, porque há uma equipa muito grande de especialistas que trabalha com o professor Artur Paiva. Dentro da casa fizemos o trabalho também de casa e, como vos digo, já vindo do passado, vamos consultando peritos de determinadas matérias. Portanto, isto era para explicar o método como nós produzimos pareceres técnicos. Nunca o fazemos sozinhos, fazemos-lo com recurso não só à literatura, obviamente, como a especialistas. Relativamente ao aspecto concreto das máscaras, portanto, revisitamos toda a evolução a nível nacional e a nível internacional e depois consideramos, e vamos desenvolver posteriormente, não agora neste momento, mas queria que ficássemos com a noção que a análise inicial foi feita com base em 3 grupos de variáveis, digamos assim. A caracterização do momento atual, portanto, e a caracterização do momento atual é clássica. Nós começamos sempre com a epidemiologia do vírus
E aqui quero-vos dizer claramente que, além de todos os indicadores que os senhores deputados e as senhoras deputadas conhecem, temos dado muita atenção, nomeadamente com o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, à questão das variantes e do impacto das variantes na dinâmica da doença. Portanto, aqui temos um parceiro privilegiado, que é o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, e, obviamente, outros parceiros da Academia, e um grupo aqui na Direção de Informação e Análise, que não só trata das questões epidemiológicas clássicas, como também acompanha a evolução das variantes. E já agora, quando vamos para o segundo assunto, que também foi, obviamente, avaliado para fazermos a caracterização do momento atual, obviamente, a cobertura vacinal, e depois não só a cobertura vacinal, mas aquilo que se sabe da efetividade desta vacina. Qual é o efeito perante a variante Delta da vacina? E aqui também a Direção-Geral da Saúde, com o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, produzem conhecimento próprio, produzimos ciência. Portanto, não nos limitamos a ler o que está feito pelos outros países, estamos nós próprios a fazer as nossas avaliações. Portanto, caracterização epidemiológica aprofundada, cada vez mais com as questões da genómica aqui muito presentes para percebermos como é que é o comportamento do vírus, caracterização da situação vacinal. Como saberão, através da Task Force temos acesso a uma panóplia muito grande de indicadores que advêm da monitorização de todo o processo vacinal, não só das coberturas vacinais, mas de todo o processo vacinal. E depois temos aqui também grupos de ciências comportamentais e temos uma divisão de literacia que não está aqui presente neste momento, mas que estuda, enfim, a dinâmica social das questões relacionadas com a Covid e, sobretudo, estuda a dinâmica social em três grandes, enfim, diria, compartimentos. Um que tem a ver com a percepção do risco que as pessoas vão tomando, outra, essa percepção do risco condiciona comportamentos, e outra questão que tem a ver com as legítimas aspirações da sociedade em gradualmente ir adquirindo um estilo de vida tão parecido quanto possível ao que tinha antes. Portanto, também estudamos aqui o impacto da doença na sociedade e do comportamento da sociedade na dinâmica da doença. Depois, com estas questões que eu vos disse agora, caracterizar o momento atual, passamos para a fase seguinte, que é para uma fase de análise e de avaliação do risco. E isto é muito importante, porque não basta descrever a situação, temos que ter capacidade para analisar. Mais uma vez estão aqui comigo os dois diretores de serviços principais nesta análise, que em cascata se articulam com outros colegas, e aqui também queria dizer-vos um papel importante dos nossos delegados de saúde, da nossa rede de médicos de saúde pública, porque eles acabam por ser órgãos efetores, os alvéolos, os comunicadores, os fazedores de muitas das recomendações. E, portanto, aqui também temos um outro grupo que eu não mencionei inicialmente, mas que é muito ouvido, não a montante, mas a jusante, porque eles, de facto, é que aplicam muitas das medidas e dão-nos feedback em relação a essas e alimentam o nosso sistema de informação epidemiológica. Portanto, aqui também a participação, obviamente, das autoridades de saúde e já agora também de todos os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, porque alimentam uma plataforma que os senhores sabem que é a Trace Covid, que nos dá muita informação sobre a doença. Portanto, neste momento nós conseguimos dados, conseguimos informação, conseguimos analisar essa informação e com base nessa análise fazemos avaliações de risco. Depois, a terceira vertente de variáveis agregadas que nós, obviamente, observamos é, com base na situação e na avaliação do risco, afinal, quais são as medidas que se devem preconizar em cada momento da evolução desta epidemia, que já vai longa, como todos nós sabemos, qualquer dia, desde o dia em que foi anunciado que existia um novo vírus, no último dia do mês do ano de 2019, ou no penúltimo dia. Portanto, temos ao longo de todo este tempo
seguido esta metodologia, caracterizar a situação atual, fazer uma boa avaliação do risco e depois, em função disso, enfim, tentar adequar e adaptar as medidas. Senhora Presidente, de momento é o que me ocorre dizer. Eu e os meus colegas estaremos inteiramente à disposição para tentar responder às perguntas que os senhores deputados tiverem e, obviamente, poderemos aprofundar cada um destes pontos que eu disse, assim os senhores deputados o entendam. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Graça Freitas. Vamos então dar início à ronda única pelos grupos parlamentares. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD para uma intervenção de 5 minutos. Faça favor, senhora deputada Sandra Pereira. Vamos então aguardar uns instantes. Muito bom dia, Senhora Presidente, Senhora Diretora-Geral e demais pessoas que acompanham. Naturalmente que o PSD queria ouvir, e terá havido seguramente aqui algum ruído na comunicação, o PSD queria ouvir não a Direção-Geral de Saúde, embora agradecendo desde já penhoradamente à Senhora Diretora-Geral de Saúde a sua disponibilidade, e é sempre um gosto ouvi-la e conversar consigo sobre estas questões, mas sim o grupo de epidemiologia e o grupo de peritos que assistia, nomeadamente às reuniões que eram feitas no Infarmed, e o objetivo da Assembleia da República, isso foi muito falado, foi replicar aqui aquilo que o Governo não quis então fazer relativamente à obrigatoriedade, ao término da obrigatoriedade do uso de máscaras. A lei que está em vigor termina no próximo dia 12 de setembro e, naturalmente, aquilo que vai acontecer e suceder é que, portanto, essa obrigatoriedade com força obrigatória, geral e universal, vai terminar, e nós gostaríamos de ver, do ponto de vista técnico e científico, quais são os efeitos que isso poderá ter, nomeadamente quais são as cautelas que devemos ter, por outro lado, nomeadamente se deixa de ser obrigatório, sim, o uso de máscara nos espaços públicos com aquela força geral e universal que estava adstrita, mas quais são as eventuais condições em que ela deve ser mantida para que possa servir como uma força de controle da pandemia. E também queríamos saber se, porque isto é apenas uma dúvida técnica somente, que temos a consciência que a vacinação, de facto, ofereceu-nos uma diminuição da severidade da doença. Não, e já sabemos todos disso, a vacinação não é eficaz na transmissão da doença. E aquilo que temos verificado também é que a transmissão da doença e a reinfecção, a infecção da doença está a ocorrer em pessoas vacinadas e, portanto, até que ponto isto é apenas uma pergunta, em determinados aglomerados é que a não obrigatoriedade de uso de máscara pode não ser, podemos estar completamente à vontade com isso e, portanto, as nossas questões prendem-se com esta caída, peço perdão pela palavra da lei, no dia 12 de setembro. O que é que nós podemos esperar do que vai acontecer a partir daí e quais são as cautelas adicionais que devemos ter para controlar a pandemia? O PSD já disse que sobre esta lei em específico, portanto, haveria aqui que a Assembleia da República, muito rapidamente, haveria que ter uma iniciativa semelhante à que teve para que esta lei pudesse continuar a funcionar. Não vamos fazer, mas também não deixaremos de fazer o acompanhamento natural que esta situação, que é uma nova situação de desconfinamento, não deixaremos de fazer este acompanhamento e perceber que outra fase é que vem aí, que riscos e que implicações é que teremos que lidar para, se for caso disso, o PSD agir. E, portanto, eram estas as nossas
considerações e as nossas perguntas. Eu não queria lembrar, mas tenho que lembrar, e por isso é que nós gostaríamos muito de ouvir a ciência, porque nestas questões a ciência falará sempre mais alto e ajudará sempre a que se tomem decisões políticas mais fundamentadas e mais seguras, porque no início da pandemia, quando isto havia um desconhecimento geral, as máscaras na altura também não serviriam para nada e davam uma falsa sensação de segurança. E nós não queremos voltar a repetir estes erros e, portanto, a nossa diligência em ouvir os inúmeros peritos que estudaram durante estes longos meses a pandemia e esta novidade que foi a pandemia. E, portanto, são este conjunto de interrogações que deixo aqui, sendo que seria, de facto, semelhante a produzirmos aqui uma reunião do Infarmed, a pretensão inicial do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente, e disse. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Ana Passos, para uma intervenção de 5 minutos. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, saúde a Doutora Graça Freitas, o Professor Walter Fonseca, o Dr. Pinto Leite, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por agradecer, em meu nome pessoal e em nome do Partido Socialista, todos os contributos que a DGS, na pessoa da Doutora Graça Freitas, nos trouxe aqui hoje. Uma breve nota para dizer, com todo o respeito pelos nossos convidados, que, curiosamente, o autor do requerimento decidiu e informou da sua posição relativamente ao fim do uso obrigatório das máscaras em meio exterior há 2 dias. Temos, assim, um requerimento cujo objeto deixou de fazer sentido há 2 dias. E sem objeto, agarra-se a questiúnculas sem sentido sobre quem se encontra a participar nesta audição por parte da DGS. Enfim, aproveitaremos bem esta audição, tal como o temos feito ao longo do último ano, em que já tivemos a oportunidade de realizar audições a especialistas de diferentes áreas científicas, o que nos apresenta sempre como um momento crucial para obter informação científica, factual e rigorosa no que concerne à evolução da pandemia. A posição da DGS relativamente a iniciar uma estratégia de retirada gradual da recomendação do uso de máscaras, aquela que tem sido veiculada pela comunicação social e que, em conjunto com a informação que a doutora Graça Freitas já nos trouxe aqui hoje, parece-nos bem ponderada e avisada, visto ter em conta a caracterização do atual contexto epidemiológico e a avaliação de risco. É com satisfação que constatamos que quer a taxa de incidência de infecções por SARS-CoV-2, quer o índice de transmissão, se encontram a decrescer, ao que acresce o facto de 86% da população portuguesa já se encontrar vacinada com pelo menos uma dose e 78% com a vacinação completa. Face a esta situação epidemiológica, faz sentido que se inicie um processo de flexibilização das medidas, começando pelas situações de menor risco de contrair a doença e, eventualmente, progredindo para patamares que permitam a avaliação de impacto. Em concreto, a eventual possibilidade de dispensa da utilização de máscaras nos espaços exteriores, onde não seja previsível a ocorrência de aglomerados populacionais. Parece-nos que estaremos a dar passos cautelosos em direção da tão desejada normalidade. No entanto, existe aqui uma questão ao nível da ética do cuidado individual, a tal responsabilidade individual de que, apesar da lei, há que ter em atenção que se corre risco na eventualidade de ajuntamentos, mesmo ao ar livre, e existir a possibilidade, a necessidade pontualmente de se ter de colocar a máscara. E importa passar esta mensagem de forma clara e eficaz. Questiona, sim, a Direção-Geral de Saúde se está a pensar tomar medidas no sentido de uma maior divulgação desta mensagem relativamente à responsabilidade individual, se sim, quais são estas medidas. Mais, com o levantamento das restrições, o início do ano letivo, que levará certamente ao aumento de movimentação de pessoas e a natural evolução do processo de desconfinamento, questiono se a DGS fez algum estudo relativo a projeções, cenários de evolução dos diversos indicadores utilizados na definição das linhas vermelhas. Que condições, se bem que hipotéticas, terão de estar reunidas para que a DGS dê o alerta no sentido de se reverter esta ou outra medida? Uma outra questão tem a ver com as novas variantes. Sabemos que a variante Delta levou cerca de 3 meses a ocupar o espaço da variante Alfa, numa altura em que a taxa de vacinação era mínima.
Atualmente, com a maioria da população vacinada, a probabilidade de surgir uma nova variante parece-nos diminuta. No entanto, gostaria de vos ouvir sobre qual o ponto de situação neste momento em Portugal no que concerne as diferentes variantes, o que está a ser feito relativamente à monitorização da entrada de novas variantes e se consideram esta nova variante colombiana, a MU, um fator de preocupação. E termino com questões mais gerais. Em termos epidemiológicos globais, Portugal tem estado uma semana atrás do Reino Unido e cerca de 3 semanas à frente do resto da União Europeia. No final de julho, o Reino Unido desconfinou, tendo levantado quase todas as restrições. Pergunto se têm conhecimento de qual o ponto de situação da evolução da Covid no Reino Unido e que lições poderemos tirar a partir deste caso. E como é que esta situação está e ou poderá afetar Portugal? Como ainda disponho de tempo, Sra. Presidente, uma última questão relativamente ao estudo serológico que está a ser conduzido pelo Algarve Biomedical Center da Universidade do Algarve e pela Fundação Champalimau, que tem como objetivo aumentar o nosso conhecimento sobre a duração dos efeitos da vacina nos grupos dos mais idosos. Gostaríamos de saber qual o ponto de situação deste estudo, uma vez que está previsto a apresentação de resultados para o final de setembro. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do Sr. Deputado Moisés Ferreira, para uma intervenção de 5 minutos. Faça a favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Bom dia a todas e a todos. Gostava de cumprimentar a Sra. Diretora-Geral e restantes membros da DGS, agradecer a presença aqui. A Sra. Diretora-Geral, na primeira intervenção, falou da caracterização do momento atual e até decompôs um pouquinho essa caracterização ou análise que tem estado a ser feita, essa caracterização pela análise e evolução das variantes e pela percentagem da vacinação, e eu aproveitava exatamente essa primeira intervenção para perguntar à Sra. Diretora-Geral se poderia desenvolver e dar mais alguma informação sobre esta análise que a própria DGS tem estado a fazer, sobre estes 2 aspectos específicos, novas variantes e a sua evolução e a percentagem da vacinação. E se calhar aproveitava também para lhe pedir que pudesse, sobre a percentagem da vacinação, dar também algumas informações sobre o efeito e a eficácia que a vacinação tem demonstrado, nomeadamente em Portugal. Eu sei que a DGS tem estado a fazer essa análise, muitas vezes ela até se torna pública, sobre o número de mortes que foram evitados, o número de internamentos graves que foram evitados, a percentagem de pessoas não vacinadas que, neste caso, estão a adoecer comparativamente com as pessoas vacinadas. Enfim, isso era importante, porque ainda há pouco ouvimos o Grupo Parlamentar do PSD dizer que não há provas de que a vacina fosse eficaz no que toca à transmissão da doença, etc. Eu acho que há aqui uma série de mitos, que às vezes parece mais de redes sociais, que era importante desmistificar exatamente com a palavra da ciência e com a evidência que só a ciência traz. Depois, gostava de perguntar sobre algo que é um conceito que creio ser um conceito importante e caro para a saúde pública, que tem a ver com a proporcionalidade das medidas quando são aplicadas. A saúde pública, julgo saber, é obviamente uma área que tem que equilibrar sempre muito bem as medidas, porque elas têm que ser proporcionais ao risco de saúde pública, sem colocar em causa a adesão, por exemplo, da população a certas medidas. E por isso aquilo que gostava de perguntar é, neste momento atual, dia 8 de setembro de 2021, se uma lei como a que impõe a obrigatoriedade das máscaras, eu estou a falar do ponto de vista de saúde pública, não estou a falar do ponto de vista político, que aí o Bloco de Esquerda até tem a sua posição definida sobre a não continuidade da obrigatoriedade das máscaras em espaço público. E, portanto, eu estou a falar do ponto de vista de saúde pública. Se, perante a atual situação,
não só de incidência, não só de transmissibilidade, mas também de vacinação, de gravidade da doença em pessoas vacinadas, da cobertura vacinal, etc., se é proporcional, manter uma lei que foi feita e foi aprovada para uma situação epidemiológica completamente diferente, como nós nos lembramos que se estava a viver há vários meses atrás, em que quase não havia vacinação, em que o internamento afetava muito o Serviço Nacional de Saúde, portanto estamos a falar de duas realidades diferentes. E aquilo que eu gostava de perguntar também era se a população tem ou não tem demonstrado ao longo do tempo uma capacidade de se adaptar e de tomar até boas decisões em relação à situação epidemiológica, muitas vezes para além daquilo que é a letra legal. Diga-se de passagem que, por exemplo, muitas pessoas, imensas pessoas, já utilizavam por regra a máscara em espaço público ainda antes de ser obrigatório por lei. E eu creio que muitas continuarão a utilizar numa lógica de proteção de si, mas também numa lógica altruísta de proteção do outro. Mas aquilo que gostava de perguntar é sobre a proporcionalidade desta medida em particular. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. A Sra. Deputada Paula Santos, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria também de cumprimentar a doutora Graça Freitas, o professor Walter Fonseca, o doutor Pinto Leite, agradecer também a disponibilidade e, na sequência da intervenção inicial da doutora Graça Freitas, em que nos deu conta dos elementos que são, ou dos critérios das variáveis que são apreciadas pela Direção-Geral de Saúde relativamente à epidemia e, em particular, também sobre a questão que foi suscitada para esta audição, eu gostaria que pudesse, de certa forma, pormenorizar, para além da identificação dos elementos que são tidos em conta, qual é que é a análise e a avaliação, os elementos que a Direção-Geral de Saúde dispõe ao dia de hoje, para que possamos, e qual é a apreciação que faz relativamente a cada um desses aspectos, ou seja, qual é a caracterização do momento atual que faz sobre a efetividade da vacina, a cobertura vacinal e também em relação à variante Delta, que neste momento é maioritária no nosso país. Eu faço esta questão para podermos também aqui avaliar relativamente a esta medida da obrigatoriedade do uso de máscara no espaço exterior. Nós consideramos, obviamente, pretendemos ouvir por parte dos elementos técnicos e científicos relativamente a esta matéria, mas permita-me também que refira o seguinte: o conhecimento, muito embora não saiba tudo, e haja muito ainda por conhecer e por saber, a verdade é que não estamos no mesmo patamar que estávamos no início da epidemia, estamos num patamar diferente. Também é verdade que hoje, olhando até há um ano atrás, ou quando a lei foi aprovada na Assembleia da República, hoje temos uma cobertura vacinal que na altura ainda nem sequer havia vacina. E esses elementos naturalmente têm que ser considerados e têm que ser tidos em conta. A nós parece-nos que faz de facto sentido que haja esta flexibilização do uso de máscara ao ar livre, tendo em conta estes elementos e tendo em conta também que o risco da transmissão ao ar livre será inferior do que no espaço fechado. Mas, de qualquer das formas, aquilo que seria relevante neste momento, e vou terminar, Sra. Presidente, era de facto perceber da análise, a avaliação dos elementos da Direção-Geral de Saúde, quais é que são esses elementos que dispõe neste momento e também qual é que é a opinião por parte da Direção-Geral de Saúde e a opinião técnica e científica sobre o uso de máscara no espaço exterior. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que nos está a acompanhar online. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a equipa da DGS, a professora Graça Freitas, o professor Walter Fonseca e o Dr. Pinto Leite, e talvez só fazer aqui um ponto inicial de situação.
e para me focar no objeto deste requerimento, que pretende responder a uma questão muito particular que tem que ver com deve ou não ser decretado o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, uma obrigação que foi declarada e já prorrogada por diversas vezes na Assembleia da República. Parece-me que praticamente todos os grupos parlamentares, do ponto de vista da decisão política e na melhor compreensão das variáveis de saúde pública, as variáveis que são públicas sobre a pandemia, tendem a manifestar uma posição favorável ao fim desta obrigatoriedade. Pese embora seja este o entendimento generalizado, ao que me parece, faz todo o sentido perceber o que é que a DGS, tal como disse no início, tendo auscultado em permanência vários especialistas em vários formatos, tem a dizer sobre este assunto. E, portanto, o que eu gostaria de colocar é o seguinte: nós, de facto, estamos num contexto muito diferente daquele que foi o que nos levou a decretar a obrigação do uso de máscaras. Na altura, o CDS fez saber que aprovava essa obrigação precisamente porque entendia que, dados as variáveis de contágio e de mortalidade à data, e de facto não haver vacinação, portanto não haver uma resposta nem preventiva nem curativa, se assim podemos dizer, levava a que fosse preciso medidas que tinham proporcionalidade difícil, porque tinham implicações sérias sobre direitos, liberdades e garantias, que deveria ser uma medida transitória, e agora encontramos de facto num contexto em que se faz sentido questionar essa obrigação e colocar fim a esta transitoriedade. Temos de facto ainda um número elevado de contágios, mas sem grandes consequências, e ainda bem, sobre o sistema de saúde e sobre a letalidade. Temos uma vacinação, como aqui já foi dito, que anda na casa dos 80% das 2 doses, e portanto parece-nos estar reunidas essas condições. No entanto, os médicos de saúde pública vieram dizer há cerca de 2 dias que veriam com bons olhos a manutenção do uso da máscara em espaço público por uma questão de prevenção ainda do Covid, mas também da gripe sazonal. E sabemos que a própria DGS considera exceções, por exemplo, nas suas normas, por exemplo, no que diz respeito a eventos culturais, espetáculos que reúnam, mesmo ao ar livre, um número maior do que 500 ou 1000 pessoas, consoante o tipo de espetáculo, para uso obrigatório de máscara. E, portanto, a pergunta final é muito simples. Para a DGS, ao melhor conhecimento que tem hoje em dia, faz sentido, é possível, é lógico e é seguro que se decrete o fim do uso da máscara em espaços públicos, sim ou não, ainda que, considerando situações específicas que podem ser acauteladas, diria eu, nas próprias normas da DGS, como até aqui, para algumas situações de maiores ajuntamentos, como o caso que citei dos espetáculos, ou para algum tipo de situações, como, por exemplo, grupos de maior vulnerabilidade, para os quais ainda em espaços abertos pode fazer sentido da máscara. Portanto, a pergunta é esta: faz sentido, sim ou não, como norma genérica, de determinar o fim do uso de máscara em espaços públicos, e, em paralelo, que complementos é que devem existir, provavelmente em normas da própria DGS, para cautelar situações específicas. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Não havendo mais inscrições, damos então por terminada a ronda única. Dou agora novamente a palavra à doutora Graça Freitas para uma intervenção final para responder às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Dispõe de 12 minutos para o efeito. Faça favor, doutora. Obrigada, Senhora Presidente. Eu, para questões mais específicas, remeterei para os meus colegas e já passarei a anunciar cada um deles, mas queria aqui enfatizar uma questão que foi mais ou menos transversal a todas as intervenções dos senhores e das senhoras deputadas, que tem a ver com a proporcionalidade das medidas de saúde pública e, eu diria, com a sua adequação ao momento. E depois com este gradualismo para que, de facto, vamos dando passos e consigamos monitorizar o impacto desses passos que vamos dando e permitir adaptar as medidas da forma mais efetiva possível
para continuar a controlar a pandemia. Relativamente à utilização das máscaras em espaço exterior, obviamente que há um racional, que já foi aqui também mencionado por uma senhora deputada, que é o racional da transmissão dos vírus em espaços interiores e em espaços exteriores. Portanto, uma das vias possíveis de transmissão indireta do vírus é por acumulação de aerossóis e, obviamente, essa via é muito menos eficaz no exterior do que no interior. Mas, de qualquer maneira, a recomendação vai no sentido de que em aglomerados e em contextos especiais, obviamente, eu estou-me aqui a lembrar das escolas, num recreio em que estarão muitas jovens e crianças juntos e, portanto, aqui justificar-se-á os eventos que aqui foram referidos, a própria mobilidade em determinados sítios das cidades em que há aglomerados populacionais. Isso, obviamente, poderá constituir uma exceção, uma recomendação diferente, porque permite o contacto direto e próximo entre pessoas e, portanto, permite a transmissão. Portanto, proporcionalidade, adequação, gradualismo, tudo isto. Depois, uma coisa que nos é muito cara e que também foi aqui dita, que é a mobilização social e a ética dos cuidados individuais. Portanto, cada um de nós deve, apesar de tudo, continuar a ser, enfim, portador de uma máscara e, em caso de necessidade, ou porque já sabe que vai para um contexto onde estão muitas pessoas, ou porque pode acontecer, essa máscara deve ser colocada. Aqui é, de facto, a tal questão da mobilização e da ética pessoal e social. Quanto a como é que nós depois vamos verter, enfim, esta questão, obviamente vamos adaptar a orientação da Direção-Geral da Saúde e vamos fazer uma campanha, ou várias campanhas, para poder pessoas dos motivos, dos objetivos e depois das exceções, portanto, porque de facto teremos que continuar a contemplar exceções perante os aglomerados. Agora, para caracterizar bem a situação epidemiológica atual e para eventualmente dar algumas informações sobre a efetividade da vacinação, passarei a palavra ao Dr. Pinto Leite e depois para falar do impacto das vacinas nas medidas ou no atenuar de medidas, passarei a palavra ao professor Walter Fonseca. Portanto, Dr. Pinto Leite, faça o favor. Muito obrigado, Sra. Doutora-Geral de Saúde. Senhores deputados e deputados, desde o final de agosto de 2021, entramos numa nova fase da situação epidemiológica do país. De facto, verificamos uma incidência cumulativa de casos de infecção SARS-CoV-2, Covid-19, atualmente 276 casos por 100 mil habitantes, que tem uma tendência decrescente. Esta tendência é verificada em todas as regiões e principalmente nos grupos etários mais novos, portanto, entre os 10 e os 39 anos. Esta redução da incidência cumulativa a 14 dias é acompanhada também de uma positividade de 3,7%, ou seja, abaixo do limiar definido pela ECDC de 4%. É acompanhada ainda de um R inferior a 1, mais concretamente 0,92%, e também de uma prevalência da variante Delta de cerca de 100%. Aproveitando também já dar mais informações de variantes, e nomeadamente no que respeita à variante Mu. Portanto, a variante Mu foi identificada pela primeira vez em janeiro de 2021 e tornou-se uma variante de interesse a 30 de agosto de 2021. Em Portugal temos o registro de 24 casos, no entanto o último caso data de 31 de julho de 2021, portanto antes de se tornar uma variante de interesse. Atualmente temos uma elevada cobertura vacinal e será depois discutido na segunda fase. Só queria deixar também aqui mais informação relativamente aos internamentos e aos óbitos, no sentido de impacto. Internamentos que estão com uma tendência decrescente e agora está mais recente estável, ainda assim unidades de cuidados intensivos abaixo do limiar de 255 camas definido nas linhas vermelhas, e os óbitos com também uma tendência estável, atualmente uma taxa de mortalidade a 14 dias de 16 óbitos por 1 milhão de habitantes, abaixo do limiar também do ECDC de 20 óbitos por 1 milhão de habitantes. E, por fim, dar informação relativamente à efetividade. Portanto, nós vamos acompanhando
indicadores que aproximam ou que nos poderão fazer suspeitar rapidamente e atempadamente da efetividade vacinal, não obstante os estudos mais formais e completos realizados entre o INSE e a Direção-Geral da Saúde. E, atualmente, acompanhamos, portanto, as novas infecções que ocorrem entre indivíduos vacinados com um esquema vacinal completo contra a Covid-19, que atualmente ronda os 0,4% a 0,5%. Por fim, acrescentava ainda que, em termos de impacto no que diz respeito à vacinação, também acompanhamos a letalidade, comparamos e vamos atualizando os dados entre a letalidade entre o grupo dos não vacinados e dos vacinados. Foi observada uma redução de cerca de 5 vezes entre estes dois grupos, portanto, com um efeito mais positivo no grupo dos vacinados, especialmente acima dos 60 anos. Muito obrigada, Dr. Pedro Pinto Leite. Senhores deputados, passarei a palavra ao professor Walter Fonseca para pormenores sobre a vacinação. Muito obrigada. Muito obrigado pela palavra, Sra. Diretora-Geral da Saúde, Sra. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, obrigado por esta oportunidade. Eu gostaria, prestando os esclarecimentos solicitados, de começar por dizer que Portugal tem hoje uma posição cimeira em matéria de vacinação Covid-19. Relativamente à vacinação, é claro que é hoje uma variável que tem um impacto muito significativo na gestão da pandemia e que permite, com o gradualismo e a proporcionalidade necessárias, evoluir nesta fase que já sabemos é hoje diferente daquela que tínhamos a todos os níveis. Muitas das perguntas colocadas foram no sentido de como funcionam as vacinas e de qual o impacto da vacinação nos diferentes outcomes. O que é que nós hoje podemos, com certeza, dizer e que todos os estudos de forma consistente têm demonstrado? Que as vacinas contra a Covid-19 utilizadas em Portugal e as pessoas com o seu esquema completo têm uma diminuição muito significativa da gravidade da doença, quer em termos de hospitalização, quer em termos de mortalidade, e isto mantém-se perante a circulação de novas variantes, como a variante Delta. Permitiu passarmos por uma quarta vaga da pandemia com uma pressão completamente diferente daquelas que tínhamos assistido previamente no Serviço Nacional de Saúde e no Sistema de Saúde. Mas, para além do seu impacto na gravidade, é também hoje claro que as vacinas previnem a infecção. E recordo que as vacinas, quando foram aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento, foram aprovadas com base em ensaios clínicos que estavam a medir a prevenção da infecção sintomática e não só os outcomes de gravidade. Por isso, quando nós vacinamos e temos mais de 80% das pessoas com pelo menos uma dose e quase 80% com esquema completo em Portugal, estamos também a diminuir a probabilidade da nossa população e das pessoas que estão em Portugal de desenvolver a infecção por SARS-CoV-2. O que naturalmente tem um impacto naquilo que é a pressão e a circulação do vírus na comunidade. O que não significa, claro, que não possam existir casos, como sabemos, a efetividade e a eficácia das vacinas não é de 100%, e também não significa, como alguns estudos têm demonstrado, que quando uma pessoa vacinada tem uma infecção, das poucas vezes que isso acontece, ela possa transmitir essa infecção. Em situações muito poucas, porque há um impacto, como já disse, muito relevante na prevenção da infecção. Tudo isto permite-nos hoje ter a sustentação nas várias variáveis aqui discutidas, na evolução para uma flexibilização das medidas, como a utilização de máscaras. Recordo que muitas outras medidas existem e vão continuar a ser aplicadas, e penso que estes são os tópicos que me oferecem dizer na perspectiva da vacinação e na utilização desta variável que felizmente hoje temos para poder progredir na proporcionalidade, adequação das medidas de saúde pública tão importantes para Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Walter. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, esperamos ter estado à altura das vossas perguntas, de termos sido, enfim, elucidativos naquilo que nos perguntaram e estaremos sempre, e obviamente, à disposição dos senhores deputados e das senhoras deputadas para o que entenderem necessário ser esclarecido.
Queria cumprimentar todos em nome dos meus colegas e agradecer esta oportunidade de aqui estarmos hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, damos por concluída a presente audição. Em nome da Comissão Eventual, agradeço mais uma vez a disponibilidade da doutora Graça Freitas, do doutor Walter Fonseca e do doutor Pinto Leite, a disponibilidade manifestada em participar na presente audição e agradecer também os prestimosos contributos que nos trouxeram. Agradecer também a participação de todos os senhores e senhoras deputadas e desejar a todos a continuação de um bom trabalho. Bom dia a todos. Bom dia e muito bom trabalho para todos. Muito bom dia.